Eu tenho a honra de receber aqui o pastor Omar Hassan Abdallah. Ele é cirurgião, dentista, bacharel em teologia, palestrante, conferencista, pastor de igreja, serviu Asas e Socorro por 16 anos e hoje está servindo ali no seminário na Marilândia do Sul do Paraná. Pastor Omar, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E a turma já está com o Senhor já pode ministrar o nosso coração com toda a graça que Deus te deu, para que assim nós possamos mais uma vez sermos agraciados. A aula de hoje tem a ver com organização. Então vamos recordar, não sei se vocês já viram alguém aí que ministrou as primeiras matérias, não sei se Visionar, foi ministrada Visionar ou não? Sim, já Visionar, foi ministrado Planejar. Isso. Exatamente, as duas ferramentas de edificação. Perfil do líder não é uma ferramenta das 6 que nós colocamos. Esse gráfico foi criado pelo falecido Roberto Orr. Infelizmente, quando cheguei aqui, um tempo depois, descobri que ele havia morrido através de um acidente no mar e havia falecido. E ele criou o livro Liderança que Realiza, que é um livro clássico de Asas, que você só encontra em Asas, basicamente. E nesse livro ele coloca seis itens que você está vendo na tela: visionar, planejar, organizar, que está em amarelo, que é a minha ministração nessa noite, controlar, edificar equipe e liderar. Tudo com o foco de atingir a visão, de alcançar essa visão aqui. Qual visão? Visão que você tiver. O Nicodemos acabou de dizer que de repente você pode ser um empresário, alguém que está tentando alcançar alguma coisa na vida, algum objetivo, de um sonho, porque tudo começa com os sonhos que a pessoa tem. Tudo começa com a percepção que a pessoa tem dos seus sonhos e aí ela tem a visão, e em cima da visão, se ela quer atingir essa visão, então o que ela tem que fazer? Ela tem que, então, se ela puder usar essas ferramentas, ela vai alcançar resultados efetivos. Então esse material todo pertenceu a ele, do seu Roberto Orr, e o nosso foco nessa noite é organizar. Eu quero só pedir a ajuda do Nicodemos, porque eu estou olhando para a câmera agora. Eu estou olhando para vocês porque eu não sei para onde olhar. Eu estou olhando para você, para a câmera, né? Isso, agora tá certo, né? É isso? Estou olhando para a câmera. Ou não? Perfeito. Tá bom. Então, uma pergunta muito simples, que eu vou dar aqui 2 colocações. Por que você precisa organizar? Primeiro, porque organizando, o seu potencial é maior. Eu tenho na minha mão, tá aqui pertinho de mim, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, um caderninho que eu insisto em... deixa eu tentar achar aqui pertinho, devia estar aqui perto de mim. Eu insisto em desobedecê-lo. Só que mais pro final dessa live eu vou mostrar. Poxa vida, agora eu tô justamente fracassando na minha aula sobre o assunto. Não tá tão feio, não. Então aqui eu tenho um caderno. Esse caderno aqui, não sei se dá para ver, pretinho aqui, não sei se você vai ver o que está escrito aqui, mas esse caderno é o que todo mundo devia ter, um caderno desse sendo colocado na mesa. E na mesa, quando lógico que vocês não estão vendo, mas coloco na mesa e eu sei o que eu vou fazer. Eu escrevi, e quando você lembra, caneta, aí você anota no seu caderno e você tem um plano da sua ação. Isso é organizar. Sem organização, você perde. O segundo aspecto é que quando você tem... Não sei se estou falando alto. Estou falando alto? Está alto? Está ótimo, pastor, a sua voz. Tá bom. Quando você... que geralmente eu falo alto. Se eu estiver falando alto demais, eu reduzo. Quando você se organiza, você evita conflito. Por quê? Porque não passa... Não passa a autoridade de um, você não suplanta o outro, você faz o que lhe é devido e exatamente o que você pode e deve fazer, e você não afeta a área do outro. Terceiro slide aqui é a definição de organizar. É o processo de colocar recursos numa estrutura
a fim de atingir propósitos comuns. Isso é organizar. Então, essa que é a tônica da minha ministração. E uma coisa que você, se você não se perguntou, vai se perguntar, talvez, à medida que eu vá falando, é que parece simples, mas não é. Por quê? Porque falta geralmente a nós uma palavra chamada disciplina. Então, agora, alguns pontos importantes de fatores quando você está pensando numa organização, seja ela eclesiástica, seja ela uma empresa, coisa parecida. O primeiro elemento é o planejamento, que é uma matéria que não foi dada ainda, né? Ou já foi? Foi, né? Nicodemos está por aí? Bom, o planejamento acho que já foi dado, se eu entendi bem aqui. É uma ferramenta fundamental. O que é que eu quero e como eu vou atingir. Então aí você tem seus objetivos. O segundo aspecto é o trabalho de cada pessoa e como é que esse trabalho está dividido pelos membros da equipe. Ou seja, você vai colocar pessoas capacitadas nas áreas que elas podem fazer. Uma pessoa para trabalhar com coisas muito delicadas, melindrosas, ela precisa ser melancólica, detalhista. Ela precisa ser aquela pessoa focada. Ela precisa ser uma pessoa disciplinada. Você não vai pôr um sanguíneo, por exemplo, para trabalhar com alguma coisa que envolve detalhes. Aí é perigoso para todo mundo. Terceiro lugar, que quando você organiza, você tem que lembrar que tanto faz ser uma igreja, onde tem pastores, não sei como é que é a sua igreja, diáconos, anciãos, né? O pessoal que trabalha dependendo da igreja, se a igreja é grande, vai ter funcionário, vai ter o faxineiro, vai ter a zeladora, talvez, não sei. Então, tem muita gente ali que está trabalhando junto. E uma coisa fundamental na organização é que mantenha os relacionamentos harmoniosos. Em quarto lugar, uma coisa importante é o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é fundamental, o ambiente de culto é fundamental. Eu lembro de uma igreja que eu participei em Araçatuba nos anos 90. Então, dividia as crianças e adultos e cada um ia para a sua classe. As crianças iam para uma classe em que não tinha mesas, não tinha cadeirinhas. O que elas faziam? O banco que elas estavam assentadas, que era um banco de madeira, se tornava o local de pintura e de anotação ou de desenho. E a sala era baixa e o calor terrível. Ou seja, um ambiente não saudável para aquilo, não saudável para aquele evento, para aquele acontecimento. E eu vejo pessoas trabalhando numa oficina que é minúscula. E às vezes a pessoa não tem outro recurso, não tem outro ambiente para poder trabalhar. Mas o ambiente é muito importante. Ele tem que ser saudável para que todos estejam bem, que haja silêncio suficiente, né? As possibilidades de você trabalhar naquele ambiente. Outra coisa que é muito importante e que é um problema para a liderança, é esse negócio de delegar, de dar autoridade. Quando você dá autoridade, você tem que dar autoridade, não pode ficar amarrando. Se você dá autoridade, mas fica amarrando, desconfiado da pessoa, é complicado. É melhor você rever a sua conduta, o seu conceito e saber como lidar com isso. Então, em toda organização, em toda igreja, as pessoas têm que ter autoridade para fazer o trabalho que elas fazem. E também, né, que é a coisa importante, que é fundamental para quem teme essa questão de dar autoridade, é que a pessoa também tem que prestar contas. Por isso que organização tem a ver com isso. Não vai ficar assim, falei, está falado. Não. Falou, mas agora você tem que prestar conta daquilo que você recebeu mediante a minha palavra. Sexto lugar, descrição de cargos. Já eu vou colocar um gráfico ali para frente mostrando sobre isso. O que é que a pessoa faz? Se é uma igreja pequena, se é uma empresa pequena, às vezes a descrição de cargos é clara e simples. E você não precisa de um organograma, por exemplo, para que as pessoas saibam o que é que ela faz e o que é que ela não faz. Mas numa organização, a pessoa tem que saber o que faz. Justamente por quê? Porque se tem mais de uma pessoa, para não confundir, e às vezes o chefe tomar a frente e fazer o trabalho que era do funcionário, que era do membro. Isso não pode acontecer, porque senão não produz, fica amarrado. Muito bem, sétimo lugar, que é no curso normal, acredito que agora no Ferramentas para Líderes aqui, vai ser a última ferramenta, que para mim é uma das ferramentas mais importantes que existe. Esse aspecto de relacionamento interpessoal, esse aspecto de equipe, esse aspecto de gente.
Porque no mundo aí afora é complicado. É complicado, você não gosta, você muda de rua, você muda de calçada, mas num lugar que você tem que encarar a pessoa todo dia, você tem que ter um relacionamento bom, porque senão não tem futuro. Fica um ambiente desagradável, não se olha nos olhos, e é muito ruim. Então aqui é muito importante que a igreja ou a empresa trabalhe, invista e dê treinamento para edificar a equipe e colocar essa palavrinha que vocês estão vendo aqui no slide, que é estímulo. Não é motivação, que a motivação está dentro da pessoa. A você cabe o estímulo. Oitavo fator, o controle. Controle é fundamental. Eu até achava que ia dar essa matéria, essa ferramenta controle, porque é uma ferramenta que fala tudo. Você faz o planejamento, vamos começar. Tem a visão, começa com a visão. Quero executar aquela minha visão. Começo com o planejamento. Mas eu lembro que eu tenho que ter organização. Mas o controle vai fazer você voltar, ou você pegar mecanismo de controle para que você possa fazer funcionar essa tua visão. Por exemplo, você estabeleceu que você quer, digamos que você tem uma empresa aí de prestação de serviços aí. Vamos pegar um exemplo, se você é uma empresa que vende produtos de limpeza e você quer estabelecer um faturamento mensal. Eu quero levantar mensalmente R$3.000. Então, a cada, sei lá, 1 ou 2 ou 3 meses, você está vendo e anotando em planilhas, anotando nos sistemas aí que te dá informação imediata, se você está conseguindo atingir aquele seu objetivo com aquela venda e levantar aqueles R$3.000. Não sei se estou dando exemplo hipotético, eu não conheço essa realidade. Mas o controle ajuda você a manter a rota do seu trabalho. E um dos aspectos importantes, que não é uma ferramenta daquele gráfico, mas ele é importantíssimo, é o gerenciamento do tempo. Isso é imprescindível. Irmãos, e amigos, não sei quem você que está ouvindo aí, está participando dessa live. Sem gerenciar o tempo, você perde tempo, e perde tempo. Eu tenho descoberto agora, com esse meu caderninho aqui, ó, e vou mostrar já uma agenda minha, que a gente perde muito tempo, quando a gente não organiza o tempo por horas. Por hora. Você tem que ter alguma meta, senão você não faz. Isso é controle, isso é organizar. E aqui está essa figurinha, né, desse homem desesperado, né? Papel para anotações, né? Escrivaninha se torna, nesse caso aqui, um depósito. Por isso que a pessoa que trabalha, seja lá o empresário, seja um pastor, seja um líder, que tem papel, às vezes você não tem papel nenhum. A geração moderna tem só celular, né? Mas se você não tem papel nenhum, menos mal. Mas mesmo assim você precisa se organizar. Então, para isso, uma ferramenta que é muito importante é a agenda. Agenda e calendário. Calendário para você saber o que você tem que fazer e quando fazer. Porque se você não tem coisa que faz você voltar e olhar o que você fez, você não faz nada. Esse que é o fato. E às vezes tem e não faz do mesmo jeito, porque ele falta disciplina. Aqui está, eu que estava falando sobre isso, aqui está a minha agenda. Aqui, eu colei metade da minha agenda. Essa aqui é uma coisa nova, viu, Nicodemos? Quando eu dava FPL, eu não tinha essa agenda. Eu queria fazer, mas nunca consegui fazer. Agora aqui chegou a irmã Tatiana, que é uma companheira incrível, que trabalhou em Asa do Socorro durante vários anos comigo, e com o pastor Márcio, que você conhece bem. E aqui eu coloquei essa ferramenta aqui. Segunda-feira, estou botando aqui, acordar. Bom, segunda-feira, acordar às 6 horas e tal. Terça-feira, acordar às 5 horas. Ajudar como ajudante de pedreiro, né? E aí vai, né, bicicleta ergométrica, pedalar. Então, se você não faz isso, se você não obedece, lógico que essa agenda, ela tem que ter uma flexibilidade. Depois, se você quiser, eu posso mandar alguma coisa que envolve, Nicodemos, uma orientação nessa agenda. E isso aqui, queridos, isso aqui é fundamental. Se você sair se acabar essa live daqui, não estou vendo a hora aqui, se essa live acabar e você não sair consciente de que você precisa ter a sua tabela, a sua agenda de eventos diários, meu amigo, a perspectiva de você atingir algum resultado é muito pouca, muito pouca.
acho que vai perder muito mais, eu ia falar dobro, você vai perder 10 vezes mais do potencial que você teria se você fizesse uma agenda como essa. Aqui só um exemplo de uma agenda que você deve colocar. E aqui um outro aspecto da ferramenta organizar é esse registro de delegação que você faz. Eu não estou conseguindo ver na minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo deslocar a tela um pouquinho para cá. Vou deslocar. Isso, consegui. Que você fez ou vai fazer. O que você vai fazer? Por isso que aqui no meu caderninho eu tenho as coisas que eu preciso fazer. E é tanta coisa na minha cabeça que às vezes passa. Então, quando anota aqui, você volta para cá e está aqui anotado, você não perde. Tem que estar na sua mesa. E a lista de contatos atualizados. Bom, no meu celular, eu devo ter aproximadamente 2.000 contatos. Né? Aqui, essa lista de contatos atualizados é para que, se você precisa falar, você precisa agilizar, você precisa conversar. Então, eu não economizo. Agora, com o Google, né? Eu não sei se você sabe, se você faz isso, nunca salve seus contatos no telefone nem no chip. Salve no Google. Porque o dia que você voltar a entrar com a sua conta, todos os seus contatos descem como que milagre no seu celular. Você não perde nada. Então, a agenda de contatos é muito importante, organizado para que você ache pessoas. Outro dia, o Nicodemos me procurou e eu tinha contato do pastor Márcio. Lhe passei o contato do pastor Márcio. Fiquei correndo atrás de um outro irmão, que o pastor Márcio sumiu. E aí consegui um outro irmão lá do Acre, consegui o contato e voltei a falar com ele. Grande amigo. Então o contato é fundamental. Muito bem. Agenda de atividades da organização. Primeiro lugar. Não sei se você já fez isso. Se reúne a igreja lá para outubro, novembro, senta todo mundo. Aí, de repente, o pessoal pega um calendário, não sei se é calendário, esse aqui é pequenininho, né? Mas pega um calendário grandão, aquele, sabe, enorme, que tem todos os dias do ano, um quadradinho, e aí começa. Então, agora é evento, as mulheres levantam e falam, maio é o mês do lar, tem que ter um evento para homens e mulheres, tem que ter não sei o que e tal, tem que convidar o palestrante para falar sobre família. Aí as crianças, vamos para que as crianças estivessem ali, dia 12 de outubro, tem que ter agenda para o dia das crianças. As pessoas ficam ali, os homens com isso, com aquilo, com atividade, daqui, atividade lá, e passa horas e horas fazendo a agenda e acaba, fecha e fala assim, acabou. Nosso planejamento anual 2021 está feito. Querido, não está feito, é ridículo. Calendário e agenda não é planejamento. Aquilo que eu mostrei para vocês antes não é planejamento. Planejamento tem muito mais, é uma coisa mais anterior que você faz rotas para a sua vida. Eu fui para uma igreja outro dia com meu filho, na igreja do Bacaxiri, lá em Curitiba. Eles me deram esse papel aqui, alvos para 2020. E aqui, vou ler aqui, alvo físico, emocional, familiar, finanças, ministerial, mental, relacional, vocacional, devocional ou outra. Aqui no verso, eles entregaram isso aqui para você compartilhar o motivo de louvor de que Deus teria feito com você. E só rapidamente aqui, eu escrevi aqui a agenda física, emagrecer 6 quilos. Já emagreci 3. Voltar a pedalar. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Eu tenho minha bicicleta ali, bicicleta ergométrica velhinha, mas todo dia eu estou lendo aqui as obras de Armínio. O livro é assustador, né? E o duro que não é só assustador o livro, a linguagem de Armínio é horrível, difícil de ler, complicado, haja paciência. Mas está aqui meu livro, e o que eu faço? Quando eu estou pedalando, eu estou lendo o livro. Então, aí eu não perco tempo. 40 minutos pedalando, 40 minutos que eu estou aí aproveitando meu tempo, eu estou tentando remir o tempo para fazer a coisa mais importante. Portanto, isso aqui é alguma coisa que me dá um norte. Não é um planejamento, mas é alguma coisa que me dá um norte. Segundo lugar, agenda é a última coisa que você vai escrever.
Quando eu vim para o Maranata, uma das coisas que eu pensei que eu queria aqui, que eu não tinha asas, porque acabava que eu era mais fazedor. Eu ficava boa parte do meu tempo consertando, mantendo. Mas aqui, os últimos dias, graças a Deus, pela graça de Deus, acho que estou experimentando libertação, eu estou me dedicando a estudar, a preparar. Eu passei a manhã inteira preparando uma aula de amanhã, para chegar lá e ter conteúdo para dar para o aluno. Tá? Então a agenda, ela é a última coisa. Muito bem. Sobre a descrição de cargos que nós falamos que íamos mencionar, em primeiro lugar, não sei se dá para ver, esse amarelo, consegue ver esse amarelo aí, o número 1? Ou dá para ver daí? Dá para ver, né? Porque computador não é que nem parede. Que tem a ver com a responsabilidade, o item da responsabilidade. O mouse mostra aqui? Mostra, né? Mostra, Nicodemos. O mouse mostra eu circulando aqui a responsabilidade ou não? Sim. Mostra, ótimo. Então tá. Então, aqui, responsabilidade tudo que envolve descrição de cargo. Nós estamos falando sobre o que a pessoa faz. O que ela tem que fazer? Qual é a obrigação dela? Segundo lugar, é a delegação. A delegação fala recebeu a delegação, o que você vai fazer? Você vai fazer isso, isso e isso. Ela recebe uma autoridade e tem autoridade para fazer, tá? Agora, não fica livre para fazer o que ela quer quando quer. Por isso que a prestação de contas é aquilo que a pessoa sabe que tem que fazer. Para quem que ela vai prestar contas? Quem é o líder? Quem é o líder setorial, ministerial, é o gerente disso, gerente daquilo? Para quem que você presta contas? Tá? E aí você sabe que as coisas não vão ser empurradas com a barriga. O quarto item, que aqui não é quem já viu organograma é um negócio assim meio chato de se ver e tal, de se montar. Mas o organograma ajuda quando a igreja, a empresa é grande e que há muitos líderes setoriais e ministeriais que as pessoas não sabem quem vão procurar. Então chega lá, às vezes elas põem no painel da igreja qual é o organograma, quem presta conta para quem é o líder de quem, e aí vai. O organograma, dependendo do que pode ser enorme. E essa pessoa no organograma, que é o assunto de... ela sabe onde ela está e quem ela pode procurar num nível de autoridade para cima ou para baixo, tá? O quarto lugar tem a ver com o organograma, que ela sabe que será avaliado. E o quinto tem a ver com a sua autoridade, que está relacionada diretamente proporcional. Quanto mais responsabilidade, mais autoridade. E a delegação também exige da pessoa mais responsabilidade, por outro lado. Então, quanto espaço essa pessoa tem para fazer aquilo que está fazendo? Ela pode decidir tudo? Ela pode comprar qualquer coisa? Ou ela não pode comprar nada? Ela só tem que digitar? Ou ela tem que só cuidar do relatório? Ela tem que cuidar da faxina? O que ela pode fazer? Então, aqui a pessoa... ela tem possibilidade, ela sabe que ela tem responsabilidade e o quanto ela tem para prestar contas. Isso aqui faz parte do livro. Se você acha esse livro do livro de liderança que realiza do Goldori Consulting, né? Que era a empresa do seu Roberto Orr. E aqui mostra uma ficha de descrição de cargo. A data que a pessoa foi efetivada, a data de uma revisão, qual que é a função que essa pessoa exerce, qual é o objetivo primário que essa pessoa tem, no organograma onde ela está, né? Nesse cargo que ela ocupa, o que é que ela tem que fazer primeiramente, objetivo primário, as linhas de responsabilidade, a quem será feito, por quem ou por que eu sou responsável por fazer, e aí depois tem o detalhamento das responsabilidades. E a pessoa vai assinar, uma folha, sulfite lá, não sei que tamanho que é, uma ou duas folhas, onde se descreve tudo que ela tem que fazer. Ela assina como evidência de que ela reconhece a sua responsabilidade e que ela vai cumprir aquilo. Por quê? Porque depois a pessoa fala, mas eu não sabia que eu ia fazer isso, eu não sabia que isso era a minha responsabilidade. Não sabia? Vamos ver aqui o teu termo de responsabilidade aqui. E a pessoa vê, e ela pode ser confrontada, as coisas são dirimidas quando a pessoa entende
ela tinha que fazer. Os parâmetros da autoridade, os recursos disponíveis que essa pessoa tem para poder exercer seu trabalho, que tipo de preparo, que tipo de capacitação, que tipo de educação, que tipo de experiência essa pessoa tem que ter para que ela possa exercer isso aí. E aqui, interessante também, uma das coisas que é muito importante na igreja, como também na empresa, é o treinamento. Olha, o que o Nicodemos está fazendo aqui é exatamente isso, é treinamento, porque treinamento capacita e melhora a capacidade das pessoas. Porque aquilo que elas não sabiam, elas passam a saber, elas passam a conhecer, elas passam a desenvolver, elas passam a vivenciar aquilo, entendeu? E a pessoa assina embaixo, que é a aceitação da responsabilidade, com data e tudo mais. Então isso aqui é uma ficha de inscrição de cargo. Isso aqui é um pouquinho chato, porque são detalhes assim que a gente passa para vocês terem isso aí como informação importante. A definição de delegação. Nós falamos sobre a definição sobre autoridade no começo, sobre organização. Agora vamos falar sobre a definição de delegação. Delegação, você já entendeu praticamente na forma clara, aquilo que está aqui no slide. É o ato de investir os outros de autoridade e responsabilidade para certas tarefas. Ao mesmo tempo, quem recebe tal autoridade assume a obrigação de tornar-se responsável pelos resultados. Uma empresa desorganizada, quando acontece alguma coisa ruim ou errada, eles ficam procurando, quem é o culpado? Quem é o culpado? Não precisa procurar culpados quando você tem tudo organizado. As delegações estabelecidas, você não precisa achar culpado, porque automaticamente a pessoa sabe que era ela que tinha que fazer aquilo. Entendeu? Às vezes o próprio líder dela, que se não colocou aquilo como princípio, ele pode se sentir responsável e assumir a culpa naquele problema que aconteceu. Então isso aqui é delegação. Investir as pessoas de autoridade e responsabilidade. Por que você deve delegar? São elementos simples e claros sobre isso. Primeiro que quando você delega, você não morre do coração primeiro. Eu conheci um pastor que quase morreu do coração. Por quê? Porque não delegava nada. Esse deve estar pensando em alguém, né? Algum pastor, algum líder, algum empresário. O cara vai morrer. Eu conheci um pastor que ele abria a igreja, ele pegava os copos descartáveis, botava lá no bebedouro, ficava controlando do lado do bebedouro se as crianças iam desperdiçar a água, que a água era comprada. Aí ficava controlando isso, depois ficava controlando o ponto de desperdício, dava as pastas de música para cantar a música, naquele tempo não tinha data show, não tinha nada disso. Controlava se ninguém estava riscando as pastas, depois ele controlava se... Misericórdia, a pessoa não aguenta. Então, o centralizador, ele não consegue delegar. Então, a delegação acaba dando a outras pessoas a oportunidade de trabalhar e você descobre que elas podem fazer coisas melhores do que você. Você vai ficar com ciúme? Não. É uma equipe. Gente, a ideia do Ferramentas para Líderes, só um adendo aqui, é a ideia de equipe, a ideia de corpo. Não perdemos nada em trabalhar em equipe, pelo contrário, só ganhamos. Segundo lugar, você está vendo na tela, treina as pessoas. Por quê? Porque a pessoa é obrigada a fazer, a desenvolver suas habilidades. Ah, não quero mexer no computador. Uma irmã lá de Anápolis, o pastor falou, se você não mexer, você vai ter que sair daqui. Sair da missão. Ela foi lá, aprendeu e dominou, e domina e conhece, e até hoje sabe usar a ferramenta. Terceiro lugar, tá na mesma linha do número 1. O número 1 fala sobre capacidade e o número 3 fala sobre aquilo que você faz, que é o estímulo. E cada pessoa tem a sua motivação latente, interna, dentro dela. Essa pessoa, diante disso, o que ela faz? Ela acaba desenvolvendo essa motivação. Por quê? Porque você estimulou ao deixar que ela fizesse o trabalho, ao elogiar o trabalho que ela fez, ao valorizar aquilo que ela investiu tempo fazendo. Tá? Em quarto lugar, e é aquilo que basicamente está ligado com o número 1 também. Então a pessoa que está motivada, ela tem iniciativa, ela toma iniciativa. Já pensou? Tem pessoas que não tomam iniciativa de nada, só faz aquilo que tem para fazer.
aquilo que lhe é mandado, não consegue ver além. Mas quando a equipe está motivada, está alegre, está trabalhando num ambiente agradável, ela tem muito mais iniciativa que uma pessoa que faz só aquilo que lhe é mandado. Quinto lugar, aumenta o grau de criatividade e surgem novas contribuições. Mesma coisa, vocês estão percebendo que é a mesma linha de raciocínio aqui. Uma pessoa de iniciativa, ela tem criatividade. Tem uma história que eu conheço, que parece que é real, que é verdadeira, e eu gosto de contar. Tinha uma empresa que estava tendo problema no envasamento de certos produtos. E às vezes eles envasavam a garrafa vazia, porque falhava a máquina que jogava o líquido dentro da garrafa, e chegava lá e quando vai um lote, por exemplo, que vai com 10 garrafas ou 20 garrafas, e tem uma vazia, a pessoa tem que devolver tudo. Olha o prejuízo. A logística, a despesa, o material que vai e que vem. E aí a empresa tinha que mandar de novo outra caixa fechada, lacrada, porque aquele lote estava com uma garrafa vazia. E aí eles contrataram uma empresa, a empresa chegou, fez um orçamento na época e disseram, vamos gastar aqui 10 mil reais para montar um sistema aqui que não vai ter mais problema de vazar garrafa vazia. E do lado daquela conversa, perto do chefe, tinha um empregado que trabalhava naquela área ali, ouvindo. Quando a empresa fornecedora de serviço foi embora, ele se voltou para o chefe e falou assim, olha, eu tenho uma ideia para o senhor, que o senhor vai gastar 45 reais. O quê? 45 reais? Ele olhou com cara de desdém, de 10 mil para 45 reais. Aí, ainda bem que ele perguntou pro empregado dele qual que era a ideia. Sabe qual é a ideia do empregado? Vamos pôr um ventilador bem aqui, na ponta. Se a garrafa estiver vazia, puf, ela cai. Não tem perigo de botar a garrafa vazia. Com 45 reais, ele economizou 9.955. Por quê? Porque alguém deu uma ideia. É contribuição, é criatividade. Sexto lugar, proporciona tempo para executar tarefas mais importantes e estratégicas. Por quê? Porque você pode dedicar ao trabalho. Você não fica cuidando do trabalho dos outros. Tá certo? A ficha de delegação está aqui. Vou só botar para o registro para vocês. Estou vendo que o tempo está indo embora. E nessa ficha de delegação a pessoa tem a data, tem a tarefa, tem a data marcada para entregar, a data que ela executou e os comentários que alguém poderia ter escrito aqui. A ficha de ação para reuniões. Você quer fazer uma reunião? Aqui tem um exemplo aqui. Né? Pauta, presentes, decisão, ação, pessoa. Enfim, aqui você tem uma pauta para reuniões que você pode escrever e disso aí você sai com tudo anotado. Nós estamos falando sobre organizar, gente. Esse é meu tema. Como garantir que um funcionário ou qualquer um vai fazer aquilo que ele foi pago ou aquilo que ele foi colocado para fazer? É através da ficha de registro de delegação, né? Ficha de registro de delegação. Aqui você tem a data, né? No caso aqui, pesquisar preços, instruções, usar um telefone, ligar para 3 fornecedores. Dia para você fazer, você tem que fazer até o dia 15 de abril, às 14 horas. A pessoa foi lá e fez para o dia 15 às 10. E assim você vai controlando o que a pessoa tem para fazer. Esses gráficos aqui em amarelo eu gosto muito, porque tem muito a ver com ou lideranças religiosas ou lideranças empresariais centralizadoras. Por exemplo, a pessoa que tem responsabilidade, mas ela não tem autoridade. Não tem autoridade. A pessoa não consegue prosseguir. A pessoa fica o quê? Frustrada, porque ela não pode passar de certos limites. Então, nós estamos falando no que gira em torno de delegação, em torno de organizar. Ou uma pessoa que tem autoridade, só que a pessoa é um tremendo de um irresponsável. As pessoas responsáveis, que não têm responsabilidade, e por isso você tem que saber quem você... Por isso que eu falei, quem você coloca fazendo o que, em que lugar. Tá? E essa pessoa fica improdutiva. Terceiro slide aqui. A pessoa que tem responsabilidades, ela tem autoridade. Só que ela não sabe lidar com a criança, ela não sabe lidar com aquele trabalho.
ela não tem capacidade para fazer aquilo. Ela não sabe o que fazer, né? Se a criança chora porque está com dor, se a criança chora porque está com fome, se a criança chora porque tá com a fralda cheia. E aí a pessoa não sabe, porque ela não conhece. Não conhece computador, não conhece a máquina, sabe? Não, é complicado, então a pessoa fica frustrada. Em quarto lugar, caminhando para o fim, a responsabilidade com a autoridade apropriada, esse cidadão foi capacitado, certo? Adequada, só que não tem, lembra que eu mostrei no gráfico anterior, aquele gráfico da ficha de prestação de contas, não tem prestação de contas. O que acontece? A pessoa sabe que não vai prestar conta, ninguém vai cobrar mesmo, gera responsabilidade. Isso aqui é uma coisa incrível. A pessoa tem tudo isso, mas não tem que prestar conta. Aí complica. E em último lugar, que é o objetivo que eu gostaria que você tivesse na mente para a sua vida pessoal, para a sua empresa, para a sua igreja. Responsabilidade, autoridade apropriada, capacitação adequada, com obrigação de prestação de contas. Olha, irmãos, eu estou aqui experimentando um novo sistema, que eu achei que era um bicho-papão, que é esse negócio de live. Eu já estou animado com isso aqui. Eu tenho que enfrentar isso. Não pode falar, não, eu sou da... Outro dia eu fui falar com alguém, não, eu sou da velha guarda, eu prefiro a velha guarda para justificar irresponsabilidade, ele como missionário, de mandar uma carta agradecendo, mandar uma carta relatando o ministério para quem está mandando dinheiro para ele. Ora, prestação de contas é fundamental. Essa pessoa tem objetivo cumprido, tem resultado e tem um senso de realização. É isso que o objetivo aqui, acabando essa ideia de organizar, é você fazer isso para que você chegue nesse ponto aqui importantíssimo. Então, o que é importante para você pensar no quesito delegar? É aquilo que eu já falei para trás. Não tenha medo de ser destronado. Se você foi o que criou aquela situação, crie outro. Crie você outro. Porque pessoas igual a você não tem por aí. Mas para peão, para tomar lugar, para ter cargo, o que mais tem? Então não tenha medo, porque é uma organização parceira, onde há um ambiente agradável, onde há uma sistematicamente funcionando, cada um no seu lugar, não tem esse perigo. Então você não perde o controle. Segundo lugar, a pessoa, que eu já falei sobre isso aqui, ela sabe que ela tem que prestar contas. Ela tem autoridade para fazer aquilo. Eu acho que o terceiro é isso. Não é isso, mas é mais ou menos caminhando nessa linha. Então ela tem autoridade, ela tem que poder fazer. Tem que deixar fazer, mesmo que vai errar. Você fica em volta ajudando essa pessoa. Em terceiro lugar, lembra-se aqui. A autoridade está no cargo. Quem é o presidente? Você gosta ou não de Jair Messias Bolsonaro? Ele é a autoridade máxima do país. Então a autoridade está no cargo. De que ele sair dali, ele não é mais nada, não é mais ninguém. Mesma coisa, enquanto você é pastor, a autoridade está sobre os seus ombros. Não tem como transferir a autoridade. Tá? Não transfere a autoridade, porque está no cargo. O cargo que dá a você de poder fazer isso. E pode ser o presidente, mas ele não é o ministro da saúde, então quem decide sobre a saúde é o ministro da saúde. Achando bom, não achando bom, ele tem que submeter a quem tem de fato autoridade para exercer o cargo. Em quarto lugar, quanto mais responsabilidade, isso que eu estava tentando falar no item 2, né? Quanto mais responsabilidade, já falei um pouquinho atrás, a pessoa tem mais autoridade, tá? Por quê? Porque ela tem mais responsabilidade. Senão, como é que ela pode ter mais responsabilidade que naqueles gráficos que eu mostrei em amarelo, mas ela não tem autoridade? Não vai fazer, tá? Ela tendo autoridade, não for responsável. Quinto lugar, aqui a sua parte é a meia-culpa nossa. Qual é a falha? Aconteceu uma falha? Qual é a falha que foi feita? Será que é uma falha minha, falha tua? Eu estou lembrando uma história de um homem que trabalhava numa grande empresa no tempo do Rockefeller. Viu? Alguns de vocês nem sabem quem foi Rockefeller. E o cara deu um prejuízo. Eu li aqui num devocional outro dia, deu um prejuízo de quase $1 milhão, ou coisa assim. E ele pensou, vou me demitir. Vou mandar embora. Aí o Rockefeller puxou a conversa com outro do líder dele. Falou assim, escuta, vem cá, vamos conversar, vem cá falar comigo.
o fulano deu esse prejuízo aí. Mas eu estava analisando, ou não sei se foi ele, acho que foi, não foi o Rockefeller, foi o outro, olha, mas ele deu lucro assim, assim, nós ganhamos assim, assim, assim e assim. O que nós ganhamos com ele não chega nem aos pés, ou seja, o que ele perdeu não chega nem aos pés do que ele deu de lucro para a empresa. Portanto, o chefe não despediu, ele deu outra oportunidade e você viu a alegria que a pessoa sente porque ela não perdeu a confiança. Porque ela é a pessoa capacitada de tomar uma decisão errada. Uma decisão errada em meio a muitas decisões certas. Então a meia culpa é do líder, é do funcionário, é da pessoa que envolve isso aí. E aqui, para você pensar um pouquinho na sua vida pessoal, a sua ficha de alvos anuais. Como ter uma vida produtiva e disciplinada, em que você vai se alegrar quando olhar para trás, né? E ver que o resultado foi alcançado. No lado esquerdo, você põe os seus alvos anuais, as atividades que você queira fazer durante esse ano, né, com datas intencionadas. Cada semana você vai ali e escreve em direção aos seus alvos que você pretende naquela semana, a data intencionada, a data do término. Então, em espaços de tempo específicos e diários, tome tempo para trabalhar as atividades relacionadas aos seus alvos. Todo dia cedo, eu pego isso aqui, eu oro por isso. Para mim não esquecer que eu não posso virar 2020 sem ter lido 8 livros, coisa que eu até hoje nunca tinha feito. Eu acho que vou alcançar esse objetivo esse ano. Então, você coloca aquelas coisas que você pretende fazer, põe data para fazer, porque senão você não trabalha para isso. Em espaço de tempo você trabalha nessas atividades. E ao atingir cada alvo, registre na coluna data do término, como você está vendo aqui, data intencionada e a data do seu término. Tá certo? Então eu tentei chegar o mais próximo para dar um tempo para a gente conversar. Temos mais cerca de 10 minutos. Basicamente o que eu queria falar era isso. Estou livre para conversar com você sobre esse assunto. Se alguém tiver pergunta, se eu falei muito rápido, alguém ficou em dúvida? Ok, pastor Omar. Ficou claro? Vamos já incentivar aqui os alunos já a fazerem perguntas, boas perguntas. Você consegue me ouvir bem? Perfeito. Ok. Perfeito. Enquanto ele se organiza aqui para fazer uma pergunta, nós vamos aqui agradecendo o Senhor por seu tempo, que foi maravilhoso, extraordinário. Por mim, eu ficaria aqui a noite inteira te ouvindo, como sempre. É muito gostoso ouvir o Senhor. O Senhor fala com muita simplicidade, né? Com muita propriedade, e isso faz com que nos inspire, né? Pastor Omar, qual a diferença, né, entre organização e controle, né? Que são duas coisas diferentes, obviamente, mas parece bem próximo do outro, né? O senhor poderia, assim, nos dar uma palhinha? Nós tivemos ontem uma aula muito boa também sobre controle e a gente queria ouvir do senhor, que o senhor é autoridade aqui nessa ferramenta para líderes. Então, controle é aqueles mecanismos que você vai colocar dentro de organizar. Então, organizar é a ideia mais ampla, certo? A ideia mais ampla, mas o controle é a ideia mais que está dentro dessa ideia mais ampla. Eu tenho aqui um gráfico, não sei se consigo achar para vocês, mas organizar é geral e o controle é alguma coisa que é mais específico sobre o teu assunto, né? Eu vou tentar abrir aqui a matéria de controlar aqui minha, que eu tenho, e aqui eu tenho um gráfico interessante, que eu não sei se a pessoa que deu o controle, ela... Deixa eu ver onde é que está a conversa. É o char, né? Eu estou aprendendo aqui, eu vou conseguir. Isso. Apareceu aí? Está aparecendo. Tá, então o que é?
O controle é isso aqui, é a prática em si. O organizar é a ideia que está por trás, entendeu? É uma coisa no lugar. Isso aqui pode ser... Isso aqui é controle, na verdade. Certo? Quando eu ponho data. Mas colocar meu caderninho na mesa, arrumar minha mesa, arrumar os meus livros na biblioteca, é organizar. E o controle é isso. E aqui tem um processo controlador, que que organizar vai te jogar para dentro disso aí. Muito bem. Eu tinha um chefe que a mesa dele era toda desorganizada. E um dia eu experimentei em organizá-la antes que ele chegasse. E quando ele chegou, ele ficou muito chateado. Já imaginei. Você já entendeu, né? Uhum. Pastor, tem uma pergunta aqui. Eu gostaria que o Fernando me ajudasse aqui para saber de quem é a pergunta. Que a pessoa, já que eu falo o nome dela, ela perguntou a seguinte pergunta: ficar obcecado por organização é ruim? Olha, quem perguntou mesmo? Desculpa. Quem? Foi Alejandro. Alejandro, olha, eu gostaria de ser obcecado por controle e organizar, né? Organizar. Eu gostaria, porque se eu tivesse me organizado mais, eu chegaria aos meus 54 anos com um pouquinho mais de resultado na minha vida. Agora, a obcecação total que a pessoa fica assim, exagerada, que ela fica doente, aí sim, claro que é ruim. Tudo que é exagero é ruim. O que eu acho complicado, é que as pessoas não conseguem se organizar. Para mim é mais difícil achar alguém para se organizar. Eu acho muito difícil. Para mim, a pessoa se organizando, ela consegue fazer muitas coisas boas. Agora, é uma raridade achar alguém que é obcecado por esse assunto. Está no painel. Muito bem. Parece-me que tem mais uma outra pergunta aqui. Do Rafael William, né? O senhor já se frustrou ao falhar no seu plano de organização? Como lidar com a frustração da falha e voltar ao plano de organização? Rafael William. Rafael, é o seguinte, eu na verdade acho que agora eu estou caminhando para isso, porque eu ficava frustrado porque eu não conseguia fazer nada disso. Eu tinha o caderninho, esse caderninho aqui é velho, mas para pôr esse caderninho por obra, eu precisei criar coragem. Agora, eu tinha uma frustração interna, lógico que não me afetava, porque você tá tão... Eu sou assim, eu sou hiperativo. Então acabava que não sofria com isso. Lá dentro, no fundo da minha alma, eu tenho um pouquinho de frustração. Se você olhar minha biblioteca, não sei se dá para ver daí, mas tem livros aí que estão no plástico ainda. Que eu queria, antes de morrer, ler. E eu não tenho certeza se eu vou conseguir ler. Então, eu acho que você tem que ter a cabeça tranquila para isso. Eu acho que você tem que exigir de você também que você faça isso. Então, no fundo, a gente fica um pouquinho decepcionado, porque a gente poderia produzir mais e não produz. Mas eu vim para cá, vim para o Maranata, decidido que eu ia virar a mesa. Entendeu? Esse que é o fato. Tem até um livro sobre isso aí. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, pastor, do Jonisson. Lembrando da experiência, Nicodemos, o que eu posso fazer se meu líder não for organizado? Na verdade, essa pergunta é para o senhor. Vou fazer ela novamente. Lembrando da experiência... É o senhor que vai responder. O que eu posso fazer se meu líder não for organizado? E agora, pastor? Essa é cabeluda, hein? Essa foi forte. Cara, agora você me botou numa sinuca de bico, hein? Eu tenho algumas perguntas para fazer. O teu líder, por exemplo, ele estaria disposto a delegar a você esses aspectos organizacionais? Será que ele estaria disposto a ceder a você isso aí? O moço que perguntou... Eu tô vendo aqui o Jonas aqui me olhando, de branco, né? Então, ele está disposto a ceder? Ele está disposto? Porque é complicado. Como é que você vai fazer? Você tomar a frente dele?
Você tem que começar a clamar para Deus te mudar de departamento, mudar de situação, sei lá. Mudar a vida dele. Agora, eu acho uma coisa, Jonas, que eu falo para você, que não sei se vai valer, se vai te servir. Tá? Eu já trabalhei em várias organizações. Em todas elas, Asa Socorro, Instituto Bíblico de Evangelização Araçatuba, Instituto Bíblico Maranata, Igreja Bíblica de Campo Grande, onde eu fui tinha problema. Onde eu fui tinha dificuldade com tudo. Sabe o que eu penso, Jonas? Eu faço a minha parte, porque senão você fica frustrado. Eu faço a minha parte, eu faço o meu melhor, dentro do possível que eu puder fazer para ajudar na organização, eu ajudo. E olha, eu não sofro 1 milímetro por ele. Porque quem vai prestar contas, quem vai se arrebentar, quem vai perder no final, não é você. Então não sofra por ele. Deixa ele sofrer sozinho e você faz o seu melhor. E eu falo para vocês, para terminar isso aqui, onde eu botei a mão junto com a minha esposa para fazer, as coisas prosperaram. Onde botei a mão? Manaus foi um negócio que eu fico lembrando o passado e regozijando, porque tudo que nós planejamos fazer, fizemos sem precisar pegar dinheiro de ninguém de Asa Socorro. Por quê? Porque na nossa esfera, no nosso trabalhinho, o que nós botamos funcionou. Então eu faço para você. Se você não pode interferir, se você não pode dar ordem nele, se você não pode mudá-lo, né? Então faça o que você puder de melhor. E se você não está frustrado, peça para Deus te tirar na bênção e ir para outro lugar, para você fazer o seu trabalho melhor, se possível. Não sei. A Isabelle fez uma pergunta também, pastor. Sim. Eu sou bastante organizada. É uma doença? Olha, eu nunca ouvi falar que é doença. Só se está irritando as pessoas. Está irritando as pessoas, Isabelle? Irrita as pessoas? Ela não consegue responder, mas sua pergunta é válida. Se você estiver irritando as pessoas, aí você tem que analisar como é que você está cobrando delas. Outra coisa, não tenha expectativas a mais de pessoas que não podem ter. Cada pessoa tem o seu limite e a sua capacidade. Se você começar a pedir das pessoas serem como você é, aí é um problema. E aí você vai ter problema porque você vai perder a autoridade, você vai perder relacionamento, você vai perder a possibilidade de influenciar pessoas, porque elas estão focadas talvez no seu... Como é que chama essa palavra? Na sua fraqueza. Esqueci o nome para isso que se usa. Esqueci o nome. Perfeccionismo? Essa mania. Hã? Perfeccionismo? Essas manias perfeccionistas e outras tais, que aí você cria um ambiente ruim, estraga o ambiente. Então, nesse sentido, você tem que maneirar e exigir, e não exigir demais das pessoas o que elas não podem dar. Agora, o que você acha que pode exigir, respeitando o limite da pessoa, você deve fazer. Interessante. Eu tinha uma colaboradora que trabalhava conosco, e ela era interessante. Ela organizava as coisas milimetricamente, e eu observava, e eu tinha uma certa impressão de que aquela organização dela atrapalhava a produção dela, porque aquilo tanto fazia parte do temperamento dela, que eu penso que ela poderia trabalhar e ela não conseguiu trabalhar, mas eu conseguia conviver com ela, respeitava, porque ela era uma voluntária, mas aquilo lá eu pedia para ela ser menos organizado possível, porque ela acabava que tirando todo o tempo de produção para organizar. Ou seja, o lápis aqui, a caneta colar, o papel bem aqui, quadradinho assim, mais para cá, mais para a esquerda, para a direita. E aí é doença já. E eu falava, e onde está o relatório? Ela falava, eu vou começar a fazer agora. Esse é quase um toque, né? Esse é quase um toque, né? Exatamente, toque. Era isso. E aí eu acho que talvez seja a pergunta da Isabelle, né? Que talvez ela não tenha toque, né? Não sei, mas eu acho que quando exagera... Eu tô falando da sua colega de trabalho. Mas, sim, Isabelle, é muito bom ter isso, é muito bom. Só tem que pedir a Deus sabedoria para saber lidar com as pessoas ao seu redor e para que você não se torne antipática. Porque se tornar antipático, você perdeu. Porque uma das coisas fundamentais, lembra que eu falei de edificação de equipe? É um bom relacionamento. Um bom relacionamento abre portas
para você trazer alguma coisa boa para a pessoa. Não sei se depende de você também. Às vezes depende de outro. O chefe tem que entrar nessa e ajudar. Não sei como é que é a sua realidade. Muito bem. Pastor Omar, muitíssimo obrigado. Eu queria que o senhor fizesse uma aplicação aos nossos corações nesse tema organização tão importante e muitas vezes tão desprezada pelas instituições, pelos líderes, pelas empresas, em sua maioria. Eu muitas vezes vou em uma empresa, seja ela qual for, e eu fico me perguntando como é que ele consegue vender, como é que ele consegue ter cliente. Não sei, por favor. Olha, você sabe muito bem, Nicodemos, que não dá para mostrar aqui aqueles meus alvos, né? Aqueles meus alvos, aqui dá para mostrar um pouquinho. Eu acho que isso é muito importante você ter na tua vida, para você mesmo, para você, mas não doentio, não fique doente por isso, mas tenta colocar por obra e tenta fazer, tá? E Deus vai abençoar você, vai abençoar. Seja humilde, coloque-se diante de Deus para executar as coisas, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar, porque Deus tem abençoado muito a minha vida, a vida da minha esposa por causa disso, porque senão a gente não produz. Eu tenho meu escritório, tenho minha cadeira, tenho minha mesa que eu sento, que eu trabalho, e evita gente, que um ambiente tem muita gente, às vezes você não consegue trabalhar, não consegue produzir, muita conversa, ambiente que todo mundo senta para conversar com você. Não sei se vocês vão aprender isso também, já não aprenderam isso em administração do tempo. É fundamental você ter um tempo para você trabalhar, concentrar no seu trabalho. Então, tenta arranjar um tempo para você focar naquilo que você tem para fazer. Estabeleça uma agenda, que eu botei no começo da minha ministração, e cumpra a tua agenda. Tenta cumprir, lute para cumprir. E não fique estressado se você não conseguir. Deus abençoe vocês. Para mim foi um privilégio de poder ministrar, de poder falar. Amo essa matéria, amo esse assunto. Não sou perfeito nem a referência para isso, mas estou tentando caminhar para isso. E eu gosto desse assunto. Deus abençoe vocês. Obrigado, Nicodemos. E boa noite a todos. Um grande abraço, pastor. Que Deus te abençoe. Eu te espero te ver em breve aqui no Pará.